Olá, eu sou a professora Sandra do canal Vem com a Físio. Qual a relação que existe entre telepatia e telencéfalo? Você não sabe? Logo depois da vinheta vamos discutir sobre esse assunto. O telencéfalo é a maior porção do nosso cérebro, fazendo parte então do sistema nervoso central, compreendendo parte também do que conhecemos como encéfalo. Então, o cérebro ele é subdividido em duas grandes partes, o telencéfalo e o diencéfalo. Nesta divisão anatômica, nós vamos ver hoje o telencéfalo. E o que ele compreende, né? Ele compreende os dois hemisférios cerebrais, tanto o direito quanto o esquerdo. E uma pequena parte mediana que fica à frente do terceiro ventrículo. Então, a parte anterior do terceiro ventrículo pertence ao telencéfalo, ok? Aqui nós temos a visão de um cérebro na sua vista superior. Olhando de cima, é essa imagem que nós vimos de um cérebro. E nós vamos ver que ele é dividido em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E o que divide estes dois hemisférios é a fissura longitudinal superior, que adentra na parte mediana, bem na linha sagital, os dois hemisférios. Pegando uma peça anatômica e girando ela, olhando pela face medial dessa estrutura, nós vamos ver que a fissura longitudinal do cérebro, ela não acompanha todo o trajeto dos hemisférios. Ela vai terminar no corpo caloso, que é a maior comissura que existe dentro do telencéfalo. E o que ela é? Ela é um conjunto de fibras que vão cruzar o plano mediano, ligando o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Então, o assoalho dessa fissura é formado por essa larga faixa de fibras comissurais, ou seja, que vão atravessar de um lado para o outro. Existem outras comissuras menores, mas a maior delas é o corpo caloso, extremamente importante. Por sua vez, o corpo caloso também tem algumas divisões. Na parte mais posterior dele está o esplênio do corpo caloso. Uma grande parte é chamada de tronco do corpo caloso, a parte anterior é chamada de joelho do corpo caloso e uma pequena região mais inferior aqui, após o joelho, é o rostro do corpo caloso. Eles vão terminar em outras comissuras, por exemplo, aqui nós temos a comissura anterior, aqui atrás temos comissuras das abênulas, mas ele, por si só, já é uma estrutura bem visível dentro do sistema nervoso central, quando se vê essa peça anatômica. Assim como a medula espinhal, o telencéfalo também é recoberto por meninges, são 3 meninges. Aqui foi cortada a dura mater, então ela foi cortada e rebatida, e nós podemos ver que ela é mais espessa, ok? Então ela tem vasos que percorrem entre ela, ela também está bem associada com a próxima meninge, que é a aracnoide, e mais internamente a pia mater, exatamente como na medula espinhal. As meninges são extremamente importantes para a proteção e para a circulação do líquor que existe dentro delas. Elas vão amortecer, assim como o líquor, pequenos deslizamentos durante movimentos mínimos, principalmente dos vasos sanguíneos, e nas questões de batida da cabeça, ok?
A dura mater não é um tecido uniforme. Ela emite algumas pregas. E a principal aqui para o telencéfalo é a foice do cérebro, que também divide os hemisférios direito e esquerdo. Não é uma grande prega da dura mater. E vai terminar aqui na região aqui do corpo caloso. Pertencendo também ao telencéfalo, existem duas cavidades grandes, os ventrículos laterais. O direito, que nessa imagem nós conseguimos ver o sombreado lá no hemisfério direito, e o ventrículo lateral esquerdo, que está mais à frente aqui na nossa imagem. Eles são importantes porque dentro deles é produzido o líquor ou líquido céfalo-raquidiano. Uma outra estrutura formada por duas lâminas bastante delgadas é o septo pelúcido, que divide esses dois ventrículos laterais. Como eu disse, nos ventrículos laterais, boa parte do líquor é produzida. Então, a produção, circulação e absorção do líquor ocorre em todo o sistema nervoso central. O líquor, em sua grande parte, é produzido por células aqui, dentro dos ventrículos laterais, e vai percorrer todo o espaço, principalmente subaracnoide, em que envolve medula espinhal e todo o encéfalo. E não poderia deixar de preencher também o telencéfalo. Mas nós vamos falar melhor sobre essa questão de produção, circulação e reabsorção do líquor em uma aula sobre hidrocefalia. Pertencendo também ao telencéfalo, os lobos cerebrais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, mais à frente, anteriormente, o lobo frontal, logo atrás dele o lobo parietal, mais posteriormente o lobo occipital e inferiormente aqui o lobo temporal. Aqui atrás a nossa referência é o cerebelo. Abrindo os dois lobos, esses três lobos aqui, olhando internamente, aqui como é feito com essa pinça, existe um outro pequeno lobo, que é o lobo da ínsula. Ínsula vem de ilha, ele ficou ilhado lá dentro do telencéfalo, devido ao crescimento dessas massas com a evolução das espécies, ok? Bem, o telencéfalo, como vocês puderam perceber em todas as imagens, tem estas depressões. São depressões que nós chamamos de sulcos. Cada sulco tem a sua característica e os principais são esses daqui, ó. O sulco central, o sulco lateral, com 3 ramos principais. Eles nos norteiam para identificar as regiões cerebrais do telencéfalo, ok? Então, são depressões que vão penetrando no tecido nervoso telencefálico e que vão dar uma área de maior abrangência para o córtex cerebral. Né? Se nós pegássemos um tecido de roupa, por exemplo, e dobrássemos ele, colocássemos em um recipiente, isso vai fazer com que dê a característica do tecido nervoso colocado dentro da caixa craniana, dos ossos do crânio. Então, conforme a evolução das espécies, as necessidades que foram surgindo, as funções que foram se estabelecendo, esse tecido nervoso foi aumentando. E esses sulcos permitem que essa dobradura, vamos chamar assim, encaixasse e desse uma grande área de córtex para o tecido nervoso poder ocupar um espaço menor dentro do crânio, porém com grandes áreas representativas para cada função. Então, relembrando, os sulcos são depressões que vão nos nortear também
para identificar outras estruturas, que são estas grandes circunvoluções aqui, que nós chamamos de giros. Então, os sulcos delimitam os giros. Os giros fazem parte dessa dobradura do tecido nervoso, que nós chamamos de circunvoluções. Pegando aqui o sulco central como referência e o sulco lateral, podemos identificar vários giros. Um dado importante é o seguinte: alguns deles são muito parecidos entre os seres humanos, porém há uma diferença em alguns que não são tão estáveis. Alguns são instáveis e outros são estáveis. O que quer dizer isso? É a sua formação, a sua conformação. Porque nenhum ser humano tem um telencéfalo igual. Esses giros são parecidos, porém não idênticos. Cada pessoa, assim como a nossa digital, cada um tem um córtex, tem um telencéfalo próprio a partir da sua própria evolução, do seu próprio desenvolvimento, com o seu próprio aprendizado, desde lá de intraútero, ok? Bem, vamos ver aqui alguns giros que são mais estáveis, por isso eles têm nomes. Partindo então do sulco central, muito fácil de lembrar o nome. O giro pré-central, que está à frente do sulco central. O giro pós-central está atrás, então posteriormente ao sulco central. Na região anterior, existem vários giros no lobo frontal que vão receber os mesmos nomes. Então, existe o giro frontal superior, esse aqui, ele é bem grande, o frontal médio e giros frontais inferiores, né? Então, aqui denominado apenas um, mas são vários giros frontais inferiores. O mesmo ocorre aqui no lobo temporal. Giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Esses sulcos aqui também mais evidentes, no temporal também tem nome, esses outros no occipital também, no parietal também, mas não é importante aqui para nós. Importante é identificar alguns deles. Outros dois giros que todo ser humano tem com poucas diferenças em volume, vamos colocar assim, é o giro angular, que está bem posterior, bem próximo ao lobo occipital aqui, e o giro supramarginal, é um giro que se contorce bastante aqui no final do sulco lateral. Aqui existem áreas importantes de linguagem. E aqui, giros occipitais laterais no lobo occipital, relacionados com a visão. Numa vista superior, novamente, nós conseguimos identificar o giro frontal superior, o giro frontal médio, porém o inferior não. Aqui, novamente, o giro pré-central e o pós-central. Então, esse aqui é o sulco central. Ele é ligeiramente diferente de um lado para o outro do telencéfalo, né, dos hemisférios cerebrais, porém, ele tem uma continuidade na sua conformação. Nessa vista também superior é possível ver o lóbulo parietal superior e o parietal inferior. Então, esses giros aqui, eles não recebem o nome de giros. No parietal, eles recebem o nome de lóbulo. E também, nesta vista, somente conseguimos ver os giros occipitais superiores. Então, nessa anterior aqui, nós vimos os laterais e agora os superiores. Uma vista da região medial do cérebro,
né? Aqui vamos pegar o telencéfalo, que é essa parte, existem giros específicos. Novamente, o giro frontal superior, que ele pega toda essa região, e logo abaixo dele, um giro importante, que é o giro do cíngulo, e fica acima do corpo caloso. Então, o corpo caloso é a nossa referência para identificar esse giro. Mais inferiormente aqui no lobo temporal, existe o giro para-hipocampal e mais inferiormente ainda, o occipito temporal lateral. Aqui existem dois giros com nomes diferentes também, o pré-cúneus e o cúneus, e logo abaixo o giro occipito temporal medial. Então, é só nessa visão que é possível ver o medial em relação ao giro occipito temporal. Numa vista inferior do cérebro, então vai virar ele de cabeça para baixo, existem outros giros com nomes diferentes. O giro reto, que só é visto nesta vista, e os orbitais, que têm relação com o globo ocular. O uncus e o giro temporal inferior. Aqui se repete o occipito temporal lateral, o para-hipocampal e o medial. Essa estrutura aqui é o bulbo olfatório, desse lado que ele está presente, aqui ele foi retirado. Aqui é o início do processo olfativo, então tem a ver com a sensação de olfato. E aqui, esse também foi cortado, pertence ao nervo óptico, então a sensibilidade da visão. Se pegarmos o telencéfalo e fizermos mais cortes, retirarmos boa parte dos lobos frontal, parietal e todo temporal e parte do occipital, nós vamos ver lá dentro o lobo da ínsula. E ela também tem alguns giros. Então, giros curtos da ínsula, que são esses mais anteriores aqui, e o giro longo da ínsula. Muito bem. Então, nós vimos que o telencéfalo faz parte do cérebro e ele é subdividido em giros delimitados por sulcos, ok? Fazendo parte também do telencéfalo estão algumas estruturas de substância cinzenta que nós chamamos de núcleos da base. Eles ficam bem na região bem interna da substância branca do telencéfalo, porém eles são grupos de neurônios, de corpos de neurônios, constituindo boa parte de substância cinzenta. Mas isso também a gente vai ver numa outra aula específica de núcleos da base. E aqui nós temos nessa imagem uma comparação entre o córtex cerebral, né, o telencéfalo de um ser humano em 3 vistas e de um ratinho. Olhe bem a diferença. Todas as estruturas telencefálicas estão presentes aqui. Porém, o número de giros no ser humano é muito maior, devido às nossas complexas funções, né, que temos a partir do sistema nervoso central. Então, numa vista superior, nós conseguimos ver que o do ratinho é praticamente liso, quase não tem as circunvoluções, né? E numa vista da parte mediana, olha só, presença também, né, do telencéfalo. E numa vista lateral aqui também é próximo, porém as funções do ratinho não chegam nem perto do ser humano. Sendo que a nossa área de maior desenvolvimento é a área frontal, que tem os aspectos cognitivos de abstração que os animais não têm. Nesta outra imagem, uma comparação também do ser humano, de um gato
e de um ratinho, mostrando algumas áreas sensoriais. Nós vemos, é interessante isso, né? Por exemplo, a área auditiva do gato, claro, de uma forma perspectiva só, né? Abrange muito mais, uma área muito maior do córtex do gato do que a do ser humano. O sentido da audição para o gato é muito importante, para nós também, mas para o gato ela permanece assim, bem representada no córtex. E isso pode ser aplicado também para o rato. Visual, também olha aqui, vários neurônios envolvidos com a visão do gato. A nossa representação é um pouco menor, aparentemente menor. Fazendo uma relação, né? Então, aqui nós podemos ver que durante o desenvolvimento das espécies, foi muito importante para o ser humano adquirir principalmente essa região aqui de neocórtex, ok? E a telepatia? Bom, alguns estudos já estão sendo feitos, é mais na área da psicologia, da parapsicologia, onde existem algumas relações envolvendo córtex temporal, alguma coisa de córtex pré-frontal. Eles fazem pesquisas com pessoas que têm essa capacidade de fazer transmissão ou leitura de pensamento à distância, envolvendo neuroimagem, ou seja, exames de ressonância magnética. Embora os estudos ainda sejam iniciais, de certo modo, dentro da psiquiatria também existem estudos a respeito. Se vocês tiverem maior interesse, nós podemos conversar em um outro momento, ok? Então, nos vemos na próxima aula, mas antes, a Sandrinha tem um recado para vocês. Curta esse vídeo deixando seu like e se inscreva no nosso canal. Clique no sininho que você assim receberá os novos vídeos. E compartilhe com os seus amigos. Até breve, pessoal!